Olá, bom dia, Projeto 626, seja bem-vindo, bem-vinda, agora 6h26 da manhã e estamos iniciando mais um Projeto 626, iniciando mais um dia, mais uma manhã muito gostosa e esse nosso encontro matinal não é para trocarmos esta energia como já estamos acostumados aqui todas as manhãs, às 6h26 da manhã, tá bom? Mandando aquele aviãozinho, convidando as demais pessoas para esse nosso bate-papo matinal, para que possamos trocar energias, recarregar nossas baterias, tá bom? Sou Gil Fernandes, Jussara, muito bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, não é? E que às vezes nem prestamos atenção, mas que acabamos por usarmos ao longo do dia ou ao longo dos dias, não é? Que é quando nos perguntam como é que você está? A gente responde, estou mais ou menos, não é? E o trabalho? Tá ruim, mas tá bom, né? E o casamento? Tá ruim, mas tá bom, não é? E aquela relação social e aquela relação lá no clube, aquela relação lá com os companheiros, com os colegas? Tá ruim, mas tá bom, né? Então é o famoso ditado popular, tá ruim, mas tá bom, né? Cristina também, muito bom dia. Nós precisamos então entender, discernir o que significa essa expressão tá ruim, mas tá bom em nossas vidas, não é? Há uma dupla sertaneja chamada Gilberto e Gilmar, e eu até sugiro para você depois da live ouvir essa música. É uma música engraçada, evidentemente, não é? Mas é bem humorada, que fala tá ruim, mas tá bom. Bem assim. Tá ruim, mas tá bom, da dupla Gilberto e Gilmar, né? É bom que você ouça essa música depois, até para fechar, para entender o intuito desta live de hoje. Helena, bom dia. Neto, muito bom dia. Bem-vindos, bem-vindas. Bom, o que é tá ruim, mas tá bom, né? Nós temos que entender o que é tá ruim, mas tá bom, quando este tá ruim é em função do outro, ou quando este tá bom também é em função do outro. Ou tá ruim é porque eu provoco, ou tá ruim porque o outro provoca em mim. Entender isso, essa expressão tá ruim, mas tá bom, é importante para dirimirmos então as nossas vidas, para tomarmos decisões importantes, né? Lembrando que 100%, tudo espetacularmente 100%, sempre excelente, sem nenhum problema. Esta situação de perfeição, conforme já tratamos aqui nas lives anteriores, ela não existe, evidentemente, né? Então, quando é que nós temos que investigar este tá ruim? E quando é que nós temos que compreender que este está ruim, trata-se apenas de um processo, trata-se apenas de um percurso para atingirmos determinados objetivos, não é? Thalita também, muito bom dia. Bom, vamos entender, vamos começar então por uma relação amorosa num casamento, não é? Que é uma relação muito comum e todos nós estamos inseridos, ou a maioria de nós está inserida. Um casamento formal, aquele casamento, namorado, noivado, enfim, aquela relação mais intensa, amorosa, não é? Quando é que essa expressão tá ruim, mas tá bom pode ser perniciosa, ela pode ser prejudicial, né? Vamos imaginar então, na relação amorosa, quando um diz assim, ó, só um que tem razão. É sempre um que tem razão nesta relação. Não. O outro sempre vai sucumbir, o outro sempre vai dizer amém, não é? No popular, ele vai dizer, tá bom, não, você tem razão, aquela coisa assim, assim, não, você tem razão. Isso vai ficando bem pesado, todos os dias, vai ficando recorrente, quando apenas um deles tem razão. O outro, para não brigar, para não nos entendermos, para não nos separarmos, eu acabo por aceitar quando só um tem razão. É só o que ele diz é que vale, não é? Quando, por exemplo, é a vontade de um que prevalece. Não, hoje nós vamos na lanchonete tal, hoje nós vamos na pizzaria tal, né? Nós vamos fazer uma viagem para tal lugar. Não, porque nós vamos tomar este caminho. Não, porque nós vamos... Então, é só a vontade de um que prevalece, não é? Então, é só aquele que tem razão, é só a vontade de um que prevalece. Suzio Fernandes também, bom dia. Quando os planos de um que estão à mesa, não é? Olha, nós vamos fazer isso, no dia tal, nós vamos comprar
este bem, nós vamos financiar um carro, este carro, nós vamos fazer isso, vamos montar esse tipo de comércio, nós vamos tomar este rumo, nós vamos... Então, é só a decisão dele, só os planos de um é que vale nessa relação, como se o outro não existisse, o outro estivesse ali figurativamente. Então, só quando os planos de um, a decisão de um, a vontade de um, só um tem razão nesta relação amorosa, evidentemente a coisa está começando a ficar pesada. Por exemplo, quando um exerce um controle sobre o outro. Psicanalista Rafael Buterossi, bom dia. Então, percebamos que esta relação amorosa, seja num casamento, num noivado, num namoro ou namoridos, né, como falamos hoje em dia, né, não precisamos estar necessariamente casados no papel, mas quando, repetindo, recapitulando, quando apenas um tem razão, é sempre ele. Eu te falei, é assim que faz, tem que ser assim, olha, isso está errado, isso não está certo, tem que tomar porque eu sei o que estou dizendo, não é? Ou então quando a vontade de um, a vontade para passear, a vontade para sair, a vontade para investir, quando os planos de um para o futuro ou para o presente é apenas aquele um que dita essas questões, que traça os planos e que vai fazendo com que o outro aceite. Aí nós vamos perguntar, como é que são as coisas? Ah, tá ruim, mas tá bom. O que é tá ruim? Tá ruim porque eu não aguento mais essa situação de me sentir anulado, de me sentir meio de escanteio, meio do lado, mas tá bom porque eu estou casado. Tá bom, porque eu estou do lado da pessoa que eu gosto. Então perceba que a relação, ele diz, não tá bom, ou seja, tá ruim, mas tá bom, porque eu estou na relação. Percebe então, o tá ruim é porque eu não me sinto bem. O tá bom é porque esta situação de casado acaba por ser conveniente, acaba por, de alguma forma, trazer-me algum ganho secundário, ou um status por estar casado, ou uma segurança, não é? Se for ele que está submisso porque ela cuida da casa direitinho, cuida de mim, tem uma comida maravilhosa e assim por diante, não é? Se for ela vai dizer, não, mas ele provê a casa, ele está sempre aqui presente, é um cara carinhoso, gosta dos filhos e assim por diante. Silvia Frutani, bom dia. Maria Simone Oliveira, bom dia. Antônio Mesquita, bom dia também. Bom, então, na relação amorosa já percebemos esse tá ruim, mas tá bom, né? O ruim é porque eu não suporto alguma coisa que eu reclamo, onde eu não sou eu 100%. Eu não tenho uma liberdade para falar, para decidir, para escolher, enfim, para estabelecer planos, porque é o outro que estabelece. No entanto, eu acabo dizendo, mas tá bom, não é? Porque eu me acomodo com aquela situação. Na relação amorosa, então, teríamos este quadro. Na relação laboral, nós vamos, então, professor Caldeira, bom dia também, bem-vindo. Na relação laboral, como seria, então, bom dia, como seria, então, esta relação no ambiente de trabalho? Digamos que, como diz essa música do Gilberto Gilmar, tá ruim, mas tá bom, que eu sugiro que você ouça depois. Repito para você que está chegando agora, é uma música engraçada, mas que vai retratar bem essa realidade. Ele traz diversas situações do dia a dia, explica que está ruim, mas depois ele conclui, mas está bom, né? Estamos apresentando então esse problema, apresentando essa situação do cotidiano para discutirmos depois o que fazer e como fazer para nos entendermos nesta relação, não é? Emanuel, bom dia. Gervásio também, muito bom dia, bem-vindo, bem-vindas. Bom, no trabalho, olha, o patrão chega e fala assim, eu vou ter que, a situação está difícil, a situação política e econômica do país está complicada, eu vou ter que baixar o seu salário, não é? Você escolhe. Aí você vai falar, caramba, né? Para não ficar desempregado, tá ruim, né? Mas tá bom, fazer o quê? Tá ruim porque baixou o meu salário, prejudicou meus planos. Mas tá bom porque eu continuarei empregado, né? Veja que existe um tá ruim, mas depois eu complemento tá bom. E o que significa este tá bom? É nessa conclusão que vamos chegar daqui a pouquinho, né? Por exemplo, eu vou ter que... A empresa está passando por uma reestruturação, eu não vou mexer no seu salário, mas eu vou ter que rebaixar a sua função, porque para esta função nós temos um outro profissional que ele se capacitou melhor e assim por diante, então eu vou ter que baixar, deslocar você, remanejar você de função,
E você vai dizer, tá bom, porque eu continuo empregado. Mas tá ruim, porque eu tinha um plano de ascensão, eu queria subir, eu queria crescer, não é? Radar Analítico, Marcos Simões, muito bom dia também, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Outra coisa é quando o ambiente é tóxico. Digamos que eu trabalho num lugar onde aquele parceiro, aquela parceira, aquele colega, aquela colega é tóxico, é um daquele vampiro, o vampiro no mundo corporativo significa aquela pessoa que só suga a gente, né? Ela fica o tempo todo empurrando o serviço para a gente, porque sabe que somos prestativos, sabe que nós somos eficientes, sabe que buscamos ser eficazes. Então há aquelas pessoas tóxicas, ou que ficam o tempo todo desanimadas, o tempo todo falando mal do outro. Você vai dizer, caramba, como esse cara é chato, como essa pessoa é intragável. Mas tá bom, porque eu estou empregado, porque eu ganho bem, porque aqui eu tenho uma certa estabilidade. Ou então quando o chefe é autoritário. Estamos num ambiente que não temos um líder, mas temos um chefe, e este chefe impõe as suas questões, tipo aquele que quer ganhar dinheiro através das pessoas e não com as pessoas, né? No mundo corporativo, uma diferença entre ganhar dinheiro através das pessoas ou com as pessoas. O líder moderno, ele vai à horizontalização desse organograma, não é? As pessoas vão, então, ganhar dinheiro com as pessoas e não através das pessoas. Então, esse ambiente acaba por ficar carregado, acaba por ficar tóxico também. Henrique, bom dia. Então, se nós trouxermos estas duas situações nas relações amorosas e na relação laboral do ambiente de trabalho, nós vamos perceber que eu sempre vou dizer, ou em algumas situações eu vou dizer, tá ruim, essa situação tá ruim, o meu parceiro ou a minha parceira, é só a vontade dele, são só os planos dele ou dela, a vontade dele sempre me cobra, nunca eu tenho razão, nunca eu posso dar uma opinião, nunca uma conversa chega até o fim, nunca sempre está me cortando, sempre está me podando, sempre cerceando minhas iniciativas, ou neste ambiente de trabalho que que eu não tenho essa liberdade, porque a toxicidade do ambiente me impede de ser eu mesmo. Então vem a famosa frase, como é que você está? Ah, tá ruim, mas tá bom. O tá ruim porque vai revelar, né, sob a ótica psicanalítica, vai revelar que algo está incomodando, que algo me aprisiona, que algo está impedindo de eu ser eu mesmo, de ter a minha autenticidade, conforme já trouxemos aqui em lives anteriores a diferença entre autenticidade e sinceridade, né? O ser eu mesmo sempre, a busca deste ser eu mesmo. Então o tá ruim, mas tá bom, este tá bom, não é? Vamos retomar então essa relação laboral. Eu estou insatisfeito ou com o meu salário, ou com os colegas de trabalho, ou porque eu estou super atarefado e o outro não faz nada num ambiente de sanguessugas, de colegas vampiros, ou porque o chefe é altamente tóxico. Então esse ambiente me perturba, né? É um ambiente tóxico e eu vou dizer tá ruim. Este tá ruim é em função de tudo isso, de certa forma eu estou paralisado, não consigo reagir diante disso porque eu tenho medo de perder meu emprego. Então eu vou dizer, tá ruim devido à situação, mas tá bom porque eu estou empregado, né? E aí eu vou tentando racionalizar, eu tenho que aguentar, porque senão quanta gente está desempregada, quantas pessoas desejariam estar aqui no meu lugar, quantas pessoas queriam ocupar esta posição que eu estou ocupando, ou ganhar o que eu estou ganhando. Então eu acabo por aceitar, por permanecer neste lugar, permanecer neste ambiente. Josi, também muito bom dia. Percebo então que este ambiente laboral, esse ambiente tóxico, vai acabar, porque ao longo do tempo, não é? Me fazer um mal tremendo, que eu vou me aprisionando, eu vou me assujeitando a essas condições, só porque, eu vou colocar isso entre aspas, só porque eu estou empregado ou porque eu tenho um bom salário. Mas isso não basta, não é o suficiente. O mesmo aplica-se numa relação amorosa, numa relação entre duas pessoas, onde ele ou ela é altamente tóxico, a sua vontade é que tem que prevalecer, seus planos é que tem que valer, os seus desejos, o seu conhecimento é superior, a sua sabedoria é infinitamente maior. Fique quieto, eu sei o que estou falando, você não colabora, porque você, enfim, numa tentativa de diminuir o parceiro ou diminuir a parceira ou reduzir a sua importância na relação, como se uma peça figurativa fosse. Isso é muito comum aqui na clínica.
Mas a pessoa acaba por dizer, quando se pergunta como é que você está, não é? Tá ruim, mas tá bom. Este tá ruim vai significar o mesmo que eu trouxe agora numa relação laboral, ou seja, eu não consigo ser eu mesmo, eu não consigo dar opinião dentro da minha casa, eu não consigo decidir nem qual restaurante vamos, eu não consigo decidir sobre as questões cotidianas, eu não consigo decidir nem a comida do cachorro que vai dar, eu não consigo decidir sobre que tipo de doméstico vai comprar, ou o carro que nós vamos trocar, enfim, é sempre ele ou ela que decide. E por isso tá ruim, mas tá bom, porque eu estou casado, que é uma pessoa legal, é uma pessoa bacana, é uma pessoa que provê a casa, é uma pessoa que me dá uma certa posição e assim segurança e assim por diante. Bem, nestes dois aspectos, então, teríamos situações muito claras sob o olhar psicanalítico. Primeiro, se está ruim, significa que eu estou reprimindo alguns desejos, reprimindo a vontade, reprimindo porque este ambiente está tenso, este ambiente, esta situação está tóxica. E ao longo do tempo, isso vai virar uma bomba atômica dentro de mim. Eu vou reprimindo, reprimo, fico quieto, engulo seco, não falo nada, porque de certa forma está bom ficar naquela relação, eu tenho um ganho secundário aqui, um ganho secundário ali, e vai gerar uma tensão psíquica enorme, acabo por recalcar todo esse conteúdo, todas essas repressões, e evidentemente sabemos que todo conteúdo recalcado, né? Recalcar significa jogar no porão da mente, fingir que aquilo não existe, porque vai doer, vai incomodar o meu ego, eu acabo por recalcar então, jogando nas profundezas do inconsciente. Só que a má notícia é que tudo que foi recalcado ao longo de nossas vidas, uma hora vai retornar. É o retorno do recalcado. E quando isso acontece, é um vulcão, é uma bomba atômica que explode e que vai trazer, evidentemente, muitas complicações, digamos assim, psicossintomas, ansiedades, depressões, neuroses múltiplas e assim por diante, ou a famosa psicossomática no popular, né, que é a neurose de convenção, e vai refletir no corpo, fibromialgia, as famosas dores que andam, skin picking ou dermatillomania, como que conhecemos, e tantos outros sintomas, a coceira, aftas, azias, uma série de problemas, e nós depois, só mesmo em análise pessoal, para identificarmos a razão de tudo isso, que são todos esses conteúdos que foram reprimidos ao longo do tempo. Parece não ter importância, mas cada vez que eu vou dizer tá ruim, mas tá bom, mais ou menos, fizemos uma live que se você procurar aqui no Insta, o título é mais ou menos, nós vamos perceber o problema de estarmos numa relação mais ou menos, o problema de levarmos uma relação mais ou menos, ou de termos objetivos, metas mais ou menos, como isso vai afetar ao longo da vida. Por exemplo, o que fazer então nestas situações? Primeiro, nós temos que identificar. Quem me conhece sabe que eu sempre falo assim, nós temos que procurar identificar, não é? No processo de análise pessoal, nós vamos tendo ao longo do processo alguns insights, alguns pensamentos, algumas descobertas, algumas questões são trazidas. Olha, eu pensei nisso agora, sabe que eu associei, eu estabeleci um elo. Ao longo do tempo eu vou elaborando essas questões para mais tarde ressignificar. Mas antes eu preciso identificar. Né? Quando eu identifico, olha, eu estou vivendo uma relação tóxica no meu ambiente de trabalho porque o meu chefe todos os dias grita comigo. Pronto, eu identifiquei. Eu não gosto mais, eu estou me sentindo mal nessa relação amorosa com meu marido, com minha esposa, porque todos os dias é a mesma cobrança, fala tal. Pronto, eu identifiquei. Quando eu consigo, e isso acontece no plano da consciência, não é? Não estamos falando aqui no processo de análise pessoal, não estou falando nisso. Lá no set analítico, não é isso que eu estou dizendo, né? Então, o Mário Henrique, bom dia, só tem site quem faz análise. Cara, exatamente isso, Rafael Peterose, o homem que adora jabuticabas, é verdade. Que honra, né? Temos aqui dois grandes psicanalistas, vários psicanalistas aqui com a gente, muito obrigado, né? Então, a primeira questão é identificar. Quando eu consigo identificar esta questão, nós vamos para a segunda etapa. Antes,
Este ato de repetir pode-se dizer que a pessoa procura justificativa com o ato do tá bom, ok, para não olhar para o problema e não partir para a mudança. Como é gostoso conversar com pessoas inteligentes. É exatamente isso, Thalita. É exatamente isso. Nós acabamos, então, ficar nesta zona de conforto para não mudar, para não fazer com que o meu eu real venha a emergir. Eu acabo, então, por aceitar, por me acomodar, permanecendo nesta zona de conforto para não sair deste lugar que vai requerer, evidentemente, um certo esforço, uma certa imposição de meus desejos e eventualmente, enfrentarei atritos, enfrentarei alguns aborrecimentos. Para fugir disso, eu permaneço nesse lado do tá bom. Muito bem, Thalita, essa é a observação. Mas então, se eu estou nesta relação, a primeira questão é identificar. É identificar. Eu me irrito por causa disso. Quando ela faz isso comigo, me sobe um sangue, eu fico, como tá? Mas eu acabo engolindo. Ótimo, eu identifiquei. Quando isso acontece, o segundo passo, ou eu aceito continuar e reprimo, continuar essa relação, ou eu vou tentar dialogar, conversar. Eu vou expor a minha forma de pensar, eu vou expor este meu sentimento e dizer, olha, minha querida, o meu querido, você ultimamente tem feito assim, 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 isso tem me incomodado, isso tem me tirado do lugar comum, isso tem me deixado muito triste, muito aborrecido. Enfim, eu identifiquei e eu estou falando sobre isso. Parece um processo de análise pessoal, mas não é, estou falando do cotidiano. Então eu identifico e falo sobre isso. Se for o chefe no ambiente de trabalho, se for o seu superior, não é? Se for seu namorado, se for sua esposa, seu marido, enfim, não importa, seu namorado, seu ficante, é dizer, isso me incomoda. O que podemos fazer em relação a isso, não é? Então nós temos que expor este meu sentimento. Expor o que eu estou sentindo. Eu tenho que fazer com que o outro saiba disso, que eu estou incomodado. O que vai acontecer num primeiro momento, de imediato, no momento imediatamente seguinte, é outra questão. Que neste momento da identificação, do diálogo e de expor o meu sentimento, isto é a priori o mais importante. O que vai acontecer depois com o outro não é tão importante neste primeiro momento. Então, o que tem que partir de mim, identificar. Olha, eu identifiquei que todas as manhãs, a hora que antes de dormir, eu já arrumei a cozinha e quando eu chego de manhã, a cozinha está lá com um copo sujo, com um prato, um garfo sujo, etc. Isso me incomoda, porque depois que eu dormi, ele ou ela veio e sujou a pia, sujou o prato, pegou água da geladeira e não completou a jarra, enfim, qualquer situação que você pode imaginar na sua casa, ou porque não varreu, isso está me incomodando. É chegar então e eu identifiquei, isso me incomoda. Eu arrumo a cozinha à noite e de manhã está sujo de novo, então me identifiquei isso, eu vou dialogar. Olha, parceiro, parceira, eu arrumo a cozinha à noite e você, depois que eu vou dormir, você suja tudo de novo, eu chego de manhã, já está sujo na pia, aquela coisa gordurosa, eu vou fazer um café, isso me dá uma indisposição, isso tá me fazendo mal. Então eu identifiquei, eu dialoguei e expus o meu sentimento. Não é? Eu falei o que eu estou sentindo, a pessoa então passa a ficar ciente deste meu sentimento. Repito, neste primeiro momento o que importa é esta minha atitude, identificar, falar, dialogar e expor o meu sentimento. Depois nós vamos falar sobre a necessidade. Qual é a minha necessidade nesta relação? Olha que bacana isso então. Eu identifiquei, eu falei, expus o meu sentimento e vou então dizer qual é a minha necessidade para que esta relação laboral ou amorosa permaneça, frutifique, se solidifique. Olha, eu preciso que você, legal seria que você reconhecesse este meu trabalho à noite, que eu gosto de deixar tudo limpo, eu acordo de manhã, arrumei a cozinha, acordei de manhã, essa gordura aqui na pia, tudo sujo, eu quero fazer um café da manhã, isso me desanima. Eu gostaria que você, então, se sujar um prato, lave antes de dormir,
para que quando acordemos de manhã tudo esteja limpo, para reiniciarmos um dia, e não com esse resquício de ontem, com essa sujeira de ontem. Isso está me incomodando. Eu gostaria então que você tomasse uma atitude em relação a isso. Olha que bacana, eu identifiquei uma situação, eu propus um diálogo, falei do meu sentimento e também falei da minha necessidade. Agora, eu estou, portanto, não reprimindo. Se eu não falo, eu reprimo. Se eu suporto, eu reprimo. Se eu engulo a seco, eu reprimo. Se eu reprimo, eu estou evidentemente me tornando uma presa nesta relação, abrindo mão dos meus reais sentimentos, das minhas reais necessidades. E aí aquele fenômeno que já falamos, repressão, tensão psíquica, recalcamento, retorno recalcado, psicossintomas, neurose de conversão, e a vida vira um inferno. A vida acaba por virar um inferno. Chafi, muito bom dia também. Então, meu querido e minha querida, esta relação do tá ruim, mas tá bom, é preciso pensarmos profundamente a respeito disso. Vamos identificar, então, o que é este tá ruim nesta relação minha. Repito, encaixa-se em qualquer situação, tanto no ambiente laboral, como no ambiente amoroso, numa relação de amizades, num clube, onde quer que eu esteja. Se eu identificar este tá ruim, mas tá bom, quer dizer, mas tá bom, tá ruim, mas tá bom, que esse mas vier, via de regra, eu estou insatisfeito, via de regra, eu estou sendo machucado pouco a pouco, minhas asas vão sendo quebradas, né, impedindo-me de voar, impedindo-me de tomar iniciativas, impedindo-me de dialogar, de que meus desejos sejam realizados, de que minhas vontades sejam realmente acatadas, aceitas, para que tenhamos uma relação saudável, tanto no plano laboral como no plano amoroso. Eu trouxe essas duas situações hoje, o trabalho e a relação amorosa, porque são as duas situações onde estamos mais presentes, não é? Nós ficamos praticamente o dia todo no nosso trabalho e depois à noite, enfim, durante o dia, nós ficamos com a família nesta relação amorosa. É claro que há outros momentos, mas estas duas são as mais importantes, porque são os momentos, não é, em que nós estamos mais presentes, mais intensos, onde nossas relações, nossos sentimentos são mais aflorados. Portanto, meu querido e minha querida, só para fechar a live de hoje, identificar a situação que eu estou vivendo, aquilo que me incomoda, aquilo que está ruim para mim. Dialogar. E quando eu falo dialogar, não é brigar, hein? Muita gente fala, mas como é difícil falar. Espera um pouquinho, não, ninguém está falando em brigar. Então eu identifiquei, vamos retomar um exemplo, não é? Acordei de manhã, prato, xícara, café ali na pia, eu identifiquei, Thalita, a pessoa que tem medo de se posicionar, será porque ela tem medo da resposta negativa que pode receber, então prefere aceitar o que incomoda? Pode ser, Thalita. Aí tem muitas situações, não é? Podemos estar falando alguns conceitos de Klein, de Winnicott, enfim, mas provavelmente é o medo de perder, é o acomodar-se neste tá bom. Né? As pessoas que não têm coragem de falar o que pensa, há muitas abordagens, muitas possibilidades, há muitas implicações que vêm lá do desenvolvimento psicossexual, que vêm lá da castração, do complexo de Édipo, né? Tudo que aconteceu até os 9 anos de idade. Só mesmo um processo de investigação para identificar a verdadeira causa. Mas esta pode ser realmente um motivo, né? São várias situações que me levam a... Tá bom. Narciso faz tal coisa. Narciso... Eu quero que você... Sabe aquele cordeirinho, né? Por que é que eu me transformei nessa pessoa que não consigo falar, não consigo decidir, não consigo me expor? Aí sim é num processo de investigação. Mas quando eu identifico, quando eu quero de verdade, então a regra básica Pegoraro, bom dia, Marina, bom dia, Mustafa, também bom dia. Eu identifico, eu proponho um diálogo, eu falo do meu sentimento, falo da minha necessidade para que eu deixe de reprimir. Depois, aí, dependendo da relação da reação do outro, as decisões, nós podemos até abrir uma outra live, né? E se o outro negar, e se o outro continuar do mesmo jeito, se o outro, aí seria um outro passo. Né? Aí seria uma outra questão, mas nesse primeiro momento, o que eu tenho que aprender é isso, é a lidar com esta situação. Identificar
dialogar, falar do meu sentimento, falar da minha necessidade, não é? E propor então esta mudança para que eu deixe de reprimir e assim deixar de usar a expressão tá ruim, mas tá bom. Porque sempre que houver um tá ruim, algo está sendo reprimido. Sempre que eu disser tá ruim, para depois dizer tá bom, eu estou dizendo que aquilo me incomoda, que eu sou incapaz de sair deste lugar, que eu não consigo, que eu estou preso nesta relação laboral amorosa, em que eu estou de alguma forma sendo atraído para este lugar e que não consigo sair desta situação. E se as dificuldades continuarem, se eu me sentir preso a isso, se eu me sentir sem condições de reação, evidentemente devo levar isso para a minha análise pessoal, né? Aí sim, juntamente com o seu psicanalista, ele vai te ajudar a elaborar essas questões, a identificar, como disse Thalita agora, identificar essas causas que me trazem para este lugar de aprisionamento, não é? Que falamos que eu estou mais ou menos assujeitado à vontade do outro. É o outro que diz o que eu tenho que fazer, é o outro que diz como eu devo agir. Isso, evidentemente, não é bom, que causa uma tensão psíquica, o ego sofre, aí eu vou valendo de diversos mecanismos de defesa para suportar toda esta situação. Como, por exemplo, uma negação, né? Eu nego e racionalizo. Ah, tá ruim, mas tá bom, por causa disso, disso. Para não admitir estar ruim, eu acabo encontrando algumas explicações para que fique bom, né? Eu acho que deu para responder a pergunta da Thalita. Meu querido e minha querida, manda um aviãozinho, né? Se você gostou dessa live de hoje, faça com que mais pessoas saibam, né? E que estejam conosco de segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã, Projeto 626. De segunda a sexta-feira, todas as manhãs, nosso encontro matinal às 6h26 da manhã, para esta troca de energias. Muito obrigado, que o seu dia seja maravilhoso. E, se deparar com uma relação dessas, que nós falamos aqui hoje, aprenda, identifique, dialogue, fale do que você está sentindo, fale de sua necessidade para que as coisas mudem. Se você não tomar iniciativa, não tiver essa iniciativa, certamente as coisas continuarão do jeito que estão. E depois não adianta reclamar. E o que está ruim, mas está bom hoje, com o tempo vai ficar tá ruim e tá pior. Tá bom? Grande beijo e ótimo dia para você. Tchau, tchau.